Vamos lá. Delegado, para a gente entrar num tema mais importante aí do nosso podcast hoje, foi para isso que eu te chamei. Explica para mim, qual foi a sua responsabilidade lá no caso Amarildo? O senhor entrou para investigar o quê? E o que aconteceu ali que a grande mídia não mostra? Que o senhor precisa, e o senhor tem essas informações, o senhor tem um espaço hoje que o senhor pode falar? Sim, Fábio. A investigação, na verdade, começa com o inquérito sobre o tráfico de drogas. Na verdade, a organização criminosa que ela existe na Rocinha. E ali a Rocinha ela é dividida em vários feudos, digamos assim, né? Inclusive tem a parte baixa, tem a parte alta. E é histórico que na Rocinha sempre houvesse, a partir, se eu não me engano, da morte do Lulu, da Rocinha, começa a guerra na Rocinha entre eles mesmos, entre a parte alta e a parte baixa. Isso se repete... Isso era uma divisão de facção ou todo mundo da mesma facção? Não, todo mundo da mesma facção, só que um queria tomar o poder do outro, porque a Rocinha é muito grande, ela é a segunda maior favela da América Latina. Sim. Né? A Rocinha ela elege um vereador, né? Ela elege um deputado, né? Se quiser. Então, não é só um grande mercado do crime organizado, mas também uma grande fonte de eleitores. Ali há um capital político muito grande ali. Que há interesses políticos, inclusive. Havia, inclusive, um inquérito lá a esse respeito, na ocasião, que seria o desdobramento desse inquérito do tráfico de drogas da organização criminosa. Sim. Então, foi instaurado inquérito por associação tráfico, organização criminosa, tráfico de drogas, por tráfico internacional, tráfico de armas, internacional mesmo, mas internacional mais por conta do jargão, porque nós tínhamos das armas apreendidas na Rocinha, pelo que nós tínhamos em laudo, periciado já, tinham aproximadamente umas 11 nacionalidades diferentes. 11 nacionalidades diferentes das armas apreendidas. Tinha arma tcheca, chinesa, russa, americana, 11 nacionalidades, eu nem lembro os outros, mas eu tenho isso tudo anotado com o relatório que eu fiz, né? Então você percebe ali que aquele é um mundo mesmo. E, vamos lá, se fosse instalada a UPP, e como é que se investiga o tráfico de drogas geralmente, né? Geralmente se investiga, antigamente, né, era muito eficiente a interceptação telefônica. E hoje não tenho nenhum problema para falar disso, porque isso já virou, sabe, de conhecimento geral, não é? Assim que começou a lei em 96, ainda não era de muito conhecimento da própria criminalidade. Mas depois de muitas prisões sendo feitas, muitos processos iniciados por conta das interceptações, a criminalidade passou a ter conhecimento disso. O que a criminalidade hoje talvez não domine é a parte tecnológica, de como se faz investigação usando os meios tecnológicos, e em fontes abertas, nas redes sociais, e até tráfico de dados. E hoje você, digamos, evoluiu para a investigação criminal. Raramente hoje você consegue, com interceptação telefônica, fazer o que se fazia antigamente. Sim. E nós estávamos ainda, 2011, foi 2011? 2011 ou 2013? Agora fugiu aqui o ano. Foi 2000, deixa eu ver aqui, foi 2011, se eu não me engano. Foi 2011 que aconteceu o caso lá. Depois você pode até dar uma googada aí que vai achar a matéria. Depois a gente dá um Google. E foi em 2011, vou partir dessa ideia de que foi 2011. Então a gente estava ainda migrando de tecnologia. Você já tinha lá, por exemplo, os traficantes lá usavam o BlackBerry Messenger. Eu lembro, eu tive um. Certo? Que era o primeiro telefone com mensagem criptografada na época. Exatamente. Que teve até uma propaganda que o Barack Obama usava esse celular e foi que explodiu no mundo. Exatamente. Era um pretinho com uma bolinha. Exatamente. Eu tive um desse. Também tive, né? Todo mundo acabou tendo. Que trabalha muito aí, acaba usando essa tecnologia a favor do nosso trabalho. E eles estavam usando isso. Então... E a polícia conseguia interceptar a mensagem dele? Então, não. Vamos lá. Não conseguia. Não conseguia. Então a gente já estava assim, naquela divisão... Acho que foi o primeiro WhatsApp, não foi? Exatamente. É como se fosse o primeiro WhatsApp. Só que ainda se falava muito por telefone, porque só tinha mensagem, ainda não tinha a ligação por VoIP. Sim. Né? Não tinha ligação. E o teclado era ruim, que era pequenininho. Tá? E aí, existia inclusive o gerente
Ele chamava o gerente do radinho, né? Sim. Fazendo menção ao gerente do rádio, mas tinha um gerente de um cara que fazia gerente de carga, de recarga. Tinha um cara que era responsável por fazer a recarga no telefone dos pontos da boca de fumo, para eles conseguirem se comunicar. Não tinha linha para todo mundo, né? Sim, sim. Então, assim, quando tinha uma linha, essa linha era de um parente, ou era falso. Não era quem estava usando efetivamente. Então, interceptar esse telefone era problemático, porque você não sabia quem estava falando ali. Começou a dar mais trabalho. Sim. A interceptação. Foi quando nós lançamos mão de uma técnica de investigação que até então o Brasil, eu nunca tinha ouvido falar, eu já dei palestra sobre esse assunto. Recentemente eu participei de um congresso na Paraíba, e pediram para eu falar de um assunto que fosse de investigação criminal, e eu falei, vou falar então de ação controlada. E uma investigação que foi realizada com ação controlada. Eu falei assim, a gente nunca viu na prática como é que isso poderia funcionar, e eu fiz isso na prática. E essa prática só foi possível com a colaboração da Polícia Militar. Sim. Por quê? A Polícia Militar é que estava lá na UPP, que estava implementada, instalada na UPP. Até para a Polícia Civil ir para esses locais, passou a ser complicado, porque você não tinha só que lidar com um criminoso em si, mas com a própria Polícia Militar. Pô. Você passasse ali, o que você está fazendo aí? Não sei o quê. Na época do BenTV, por exemplo, que ele trocou tiro com a Polícia Civil se instalou dentro da Rocinha. Não sei se você lembra desse caso. Ela alugou uma casa ali e ficou vigiando o BenTV dali. E numa ocasião, quando eles desarbodaram, ele trocou tiro e ele morreu. Sim. Mas eles só conseguiram pegar o BenTV porque eles foram morar na Rocinha. Os policiais foram lá. Você não ia conseguir fazer isso direito com a Polícia Militar também. Sim, você ia ter essa dificuldade, com esse tráfego de informação, você ia parar ali, ia se identificar, porque existe ali uma ação, né, bem presente da polícia. E o objetivo da polícia é se aproximar da comunidade, é conhecer todo mundo. Sim. Então a chance de vazamento de informação seria muito grande. Então passou a ser até perigoso, sim, agir dessa maneira, como se fosse um agente infiltrado aí, né? Um agente disfarçado ali, uma paisana. Paisana, isso aí. Maravilha, então fizemos ação controlada. O inquérito começou com a apreensão de um computador e um telefone do Johnny. Né? Porque numa ação da Polícia Militar, um grupo saiu correndo, né? E eles apreenderam... Johnny era o... O Johnny é o atual chefe da Rocinha. Sim. Né? O pessoal até fala assim, por que Johnny? Meu nome é Johnny. Não tem nenhuma relação com meu nome, não é Johnny. Nada a ver. O apelido dele era Johnny. Simples assim. E ele era muito colado com o NEM, ele era amigo do NEM, sabe? Uma pessoa que eles dizem, né? Que é uma pessoa assim, comedida, tranquila, sabe? O NEM gostava muito dele e o NEM, quando foi preso, ele confiou a chefia ali, a ele. Só que existia um remanescente da equipe do Dudu. E o Dudu foi o cara que deu o bote no Lulu, que tentou invadir. Depois o Dudu foi preso e tinha um cara chamado, o nome dele é Luiz Carlos e o apelido dele, eu acabei gravando um nome, né, pra você ver. E o apelido dele era outro, tinha nada a ver com o nome. Descobrimos que o apelido era por conta do sobrinho, que gostava de um jogador, parecia com um jogador de futebol, aí o sobrinho chamava ele com aquele nome, enfim, o nome dele acabou sendo esse apelido. Não me lembro direito o motivo.